Exatamente o que vocês viram no título, bom, não sei qual título que tá, mas finalmente o mangá de Dragon Ball Super alcançou o último filme que foi lançado, né? O que vocês viram, o último filme no cinema. Tem novidade lá, mas infelizmente uma delas não foi muito legal com o Kuririn. Coitado do Kuririn, pra variar, né? Vamos ver. Estrantes, Peter aqui! Bom, o filme Dragon Ball Super Hero, ele foi um filmaço, e os 3 últimos capítulos do mangá indicavam pra gente que já o mangá alcançaria a história do filme. E finalmente esse dia chegou, ok? Ou seja, essa indicação aconteceu, mas a adaptação tá boa. O que aconteceu lá que tá deixando alguns fãs revoltados? Tem coisa estranha ali, tem caroço nesse angu. Mas relaxa que o grau de estranheza ainda é menor do que a nossa satisfação quando recebe o seu like. Que isso? Quando você se inscreve no canal, então é melhor ainda. Galera, Dragon Ball tá voltando com tudo, Dragon Ball voltando com tudo e você tem que estar com a gente. Tá hypado? Já vai comentando. Porra, tá bom demais. Galera, olha, eu vou ser bem breve aqui no que diz respeito ao que aconteceu lá no capítulo 91, beleza? Porque foi extremamente previsível, então tem que ser breve. A polícia revela os planos da Red Ribbon de se aliar ao Dr. Edo. Isso dá início a uma investigação para tentar desmascarar os planos deles. Nesse período, o Piccolo se torna professor de artes marciais da Pan. O Gohan meio que ignora os possíveis perigos do mundo e o Gama 2 aparece para desafiar o Piccolo. Exatamente isso. Só que esse capítulo mostra algumas coisas que a gente não viu no filme. Por exemplo, o fato de que o Piccolo já vinha atuando como um tipo de tutor da Pan há algum tempo. A gente não tinha visto isso no filme, né? Ele meio que responsável pela tutoria da Pan na ausência da Videl e do Gohan. E isso porque o Gohan tá totalmente dedicado à vida de cientista, enquanto a Videl, por outro lado, montou a própria academia de artes marciais, onde ela é professora de luta. Mas eu confesso uma coisa pra vocês, eu acho muito legal essa aproximação do Piccolo com a Pan, principalmente se a gente lembrar como que a história do Piccolo com a família do Goku começou. Lembra disso? Bacana demais, né? Essa união, o Piccolo tem esse lado. No início, o Piccolo era inimigo mortal do Goku. Depois acabou evoluindo meio que pra uma rivalidade sadia, a gente pode dizer assim. Aí, à medida que o Piccolo foi se distanciando em nível de poder, porque o Goku foi ficando bem mais poderoso, né? Se a gente comparar com o Goku, o Piccolo foi ficando pra trás. E aí também é o Vegeta, né? O Piccolo foi ficando pra trás do Vegeta. Aí o Piccolo foi, aos poucos, desempenhando papéis menos relevantes, digamos. Mas a atitude do Piccolo de cobrar o Gohan e se oferecer pra treinar a Pan mostra que ele tá sendo ali o adulto da história, entende? Ele é o adulto agora. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde uma ameaça vai aparecer. E se demorar muito pra aparecer, a Pan vai estar pronta. Pô, maneiro, né? Chega até o momento que ele diz que a Pan vai se tornar um membro valioso pro clã dos demônios. Isso deveria até assustar ela, mas na verdade ela ficou feliz e pulou nos ombros do Piccolo, puxando as antenas dele. Aí, acontecendo junto com isso, o Kuririn começou a investigar a Red Ribbon e o Dr. Edo logo depois dele sair da prisão. Isso é uma coisa inédita do mangá. Não apareceu no filme. Lógico, isso é inédito, né? Mas foi aí que aconteceu a tal cena que os fãs estão revoltados. Eles estão revoltados, se rasgando, eles estão loucos. Vocês sabem como é que são fãs, né? Nós, os fãs. Sabe aquela Vespa robô que o Dr. Edo usa pra espionar as pessoas? Você sabe, né? Pois é. Essa Vespa robô deu um mega trabalhão pro Kuririn, né? Ficou entrando pelos cabelos do Kuririn. E o que é pior, galera? O Kuririn precisou sacar uma arma pra derrubar essa Vespa. Tô falando, é um justiceiro. Galera, só pensem comigo. Pensem. Você é um guerreiro, um lutador de artes marciais do universo Dragon Ball. Você mesmo casca grossa pra caramba. Você já lutou contra o Nappa, contra as forças especiais, a Ginyu, contra o Freeza, contra a forma imperfeita do céu. Daí você vai lá e pra derrotar uma Vespa robô, você saca uma arma. O Kuririn sacar uma arma é tipo o Flash usar uma moto. É tipo isso, ou vai de bike. Aliás, o Flash de bike deve ser rapidão, né? E o que é pior, galera, se prepara, não acabou. Olha o vídeo aqui. Essa Vespa, depois de ter tomado o tiro, tomou um tiro, ela se recuperou, né? Ela deu aquela coisa, né, de anime. Agora eu tô com raiva. Ela voltou e varreu o chão com a cara do Kuririn, a Vespa. Galera, não é possível que algum japa tenha olhado pra isso e pensado: eu vou fazer o Kuririn perder pra Vespa. Isso vai dar muito de lelo. Foi o que pensou. Cara, não é possível. O Kuririn sempre foi visto como um guerreiro fraco pros padrões de Dragon Ball. Mas o Dragon Ball Super tá transformando ele num alívio cômico, entende? Aquele famoso, é engraçado porque ele é fraco. Ou engraçado porque é careca. Cara, vocês têm que lembrar, né? Em Terra de Naruto, o Kuririn é rei. Esse ditado não é possível. Como é que eu vou usar esse agora? Eu tenho até vergonha. Agora o fã de Naruto vai falar: mas ele perde pra Vespa. Aí eu tô lascado, acabou meus argumentos. Vou deixar nem isso vazar daqui, né, pô? Pensa. Mas tem uma coisa que eu confesso pra vocês. Eu faço xixi na cama. Não, não é isso não. Me incomodou um pouquinho o que eu vou confessar pra vocês. O mangá, ele deixa claro que o Piccolo vai buscar a Pan na escola e depois ele leva ela pra casa dele, né, pra que eles possam treinar.
Depois que a Pan vai embora, a Videl pede pro Piccolo ir buscar ela no jardim de infância. Paralelo a esse evento, o Magenta busca o Dr. Edo na prisão e diz que vai levar ele pra construir novos androides e blá blá blá, aquele papo de sempre, né? E aí então, antes do Piccolo ir buscar a Pan no jardim de infância, o Gama 2 já aparece comprando briga com o Piccolo. E uma outra coisa que o mangá também não mostrou é se o Broly também vai ser adaptado. Porque a gente tem que lembrar que o Broly só aparece no mangá em forma de flashback. O filme dele não foi adaptado pro mangá. Mas, como ele aparece no DBS Super Hero, fica a dúvida se ele vai ter importância nessa história ou não. Porra, tô torcendo demais. Pessoal, Broly. Enfim, vamos ver o que acontece. Mas é isso. É isso. Como é que tá você? Tudo bem? Não sei, que acabou. Obrigado, galera. Obrigado de coração. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vou continuar trazendo agora mais informações de Dragon Ball. Tem muita coisa pra falar. Galera, isso aqui foi só uma pequena análise pra vocês, ok? Mas agora eu vou mexer esse caldeirão. Vou trazer muita coisa pra vocês. Pô, presta atenção. O meu Ki vai chegar até vocês. Kiki. Tamo junto. Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!